se dá quando lá atrás, lá na minha infância, na verdade lá quando eu nasci, né, houve um ambiente satisfatório, receptivo, onde as minhas experiências iniciais de ciúmes puderam ser recebidas, puderam ser acolhidas, e de alguma maneira o bebê, que tem uma inteligência, que percebe todas as coisas em torno dele, e isso é sensacional. As pesquisas recentes sobre os bebês, eles sabem muitas coisas, eles sentem muitas coisas, né? Embora não tenham ainda uma linguagem capaz de expressar esses sentimentos e essas emoções, as coisas estão acontecendo ali dentro dele, todo o tempo, né? O bebê é uma esponja, um mata-borrão, né? O bebê sente, ele se comunica telepaticamente com a mãe, né, através da identificação projetiva, tão bem descrita por Melanie Klein, ou pela participação mística, como gostava Jung de falar, né? Quer dizer, tem uma comunicação, cara. E a base dessa comunicação é o que nós chamamos hoje de telepatia. A gente pode, eventualmente, saber o que o outro está pensando. Demócrito falava dos átomos psíquicos lá atrás, ele é o precursor da teoria atômica, né? Quer dizer, átomos psíquicos para Demócrito é pensamento, né? Pensamento é matéria, né? Então essa pesquisa avançada sobre a mente, que a física quântica hoje se debruça, né, é de grande importância para a gente compreender certos fenômenos banais e ordinários da vida, como o ciúme, por exemplo. O que tem a ver o ciúme com a física quântica, né? Acho assim sensacional, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, tudo a ver. No ciúme pode haver premonição, é lamentável, mas pode haver premonição. Certos ciúmes talvez pudessem ser chamados de premonição e não de ciúmes. É quando você sente alguma coisa no ar e tem alguma coisa no ar. É quando você começa a sentir ciúmes por perceber que alguma coisa está acontecendo e está acontecendo, né? Então esse ciúme tem uma característica particular, porque ele flerta, ele paquera com a percepção extrasensorial, se a gente quiser falar dessa maneira, né? Ou seja, alguma coisa está acontecendo e eu estou percebendo que está. Então o ciúme pode ser um indicador de que alguma coisa está acontecendo. Então, nesse sentido, né, os ciúmes eles podem estar relacionados ao pensamento, né? Portanto, aos átomos psíquicos que Demócrito dizia que quando você pensa, você coloca para fora esse pensamento. Esse pensamento ele se torna matéria, então ele pode ser captado por algumas pessoas que são mais sensíveis ou que estão na mesma frequência que você. Essa é uma linguagem absolutamente familiar aos bebês, né? E isso é sensacional. Então, voltando ao nosso tema propriamente dito e tentando ficar no feijão com arroz do ciúme, esse ciúme ele é bem resolvido quando, de fato, no início da vida, a resolução do complexo de Édipo se deu de maneira satisfatória, né? E o que significa isso? Significa ser capaz de perceber que o papai não é da filha e que a mamãe não é do filho, né? Isso demanda um luto, isso demanda sofrimento por parte do bebê. Mas ele aceita, porque há dentro dele uma quantidade maior de amor do que de ódio. Então ele pode tolerar as frustrações da vida, né? Pessoas muito ciumentas são completamente intolerantes, né? Então o ciúme chega às vezes a um nível de perseguição, de paranoia, né, tão grande que você não pode nem olhar para o retrovisor, porque a outra pessoa já está perguntando o que você está olhando, para onde você está olhando. Não? E se tiver alguém na linha da visão, então não adianta dizer que não era para ali que você estava olhando, porque era assim e pronto, né? Então um final de semana pode ser estragado, umas férias podem ser estragadas, né? Um bom momento é perdido por um tipo de perseguição que a pessoa que está ali naquele momento nada tem a ver. O que nós estamos assistindo à distância, a rememoração de um relacionamento triangular do início da vida daquela pessoa que nunca deu certo e que ela nunca resolveu. E que está tendo a chance de resolver muitas vezes através do ciúme, mas não se dá conta de que é uma generosidade da natureza, a oferta, mais uma vez, de resolver questões do passado remoto, né? Porque o passado, se não passar, ele fica. E para ele passar, ele tem que ser resolvido. O passado só passa quando ele é vivido. Senão você fica preso. Você fica preso ao tempo. E todas as vezes que aquela cena se repetir,
né? As formatações e os cenários podem ser diferentes, mas a estrutura nuclear é a mesma. Então, todas as vezes que a estrutura nuclear se repetir, você vai revivenciar a cena inicial da mesma maneira que você vivenciou naquela ocasião. Não? Então, a vida é extremamente gentil, generosa, porque ela oferece, não é uma nem duas vezes, não é centenas de vezes, né? Chances. Né? Isso me lembra o Rabi Jesus, quando perguntaram a ele quantas vezes se devia perdoar, né? Se uma vez, duas vezes ou 7 vezes. Né? Então ele fala, sob forma de metáfora, diz, não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Né? Não precisa fazer a conta, não, né? Porque 70 vezes 7 não é número. Né? E se for número, é um número infinito, ou seja, infinitas vezes devemos perdoar. Porque infinitas vezes a natureza nos oferece a chance da transformação. Então, infinitas vezes devemos perdoar também. Perdoar a nós e aos outros. Não é só aos outros, não, a nós também. Nós devemos nos perdoar. Sempre que cometermos equívocos, né? Mas só devemos nos perdoar se aproveitarmos o equívoco, se transformarmos o equívoco em conhecimento. Né? Porque essa é a função da vida.